Esse trabalho é referente à disciplina de Economia e Administração dos Sistemas de Produção Agroindustrial, ministrada pelos professores Pedro Valentim Marques e Lourival Carmo Mônaco Neto, e aborda o tema de Tendências em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Antes de começarmos a nos aprofundar no nosso trabalho, precisamos analisar o conceito de blockchain. Para isso, vamos entender a diferença entre um sistema centralizado e um sistema distribuído. No sistema centralizado, como o próprio nome diz, existe um ponto central do qual todos os envolvidos em determinada ação dependem para que ela aconteça. É o caso dos bancos. Já no sistema distribuído, todos os pontos estão interconectados e são responsáveis por servir como verificadores de uma transição, por exemplo. Esse é o caso do blockchain, o tornando mais confiável por não depender apenas de um agente, mas sim de milhares de testemunhas que confirmam a existência de uma atividade. O blockchain, em tradução literal, se refere a uma corrente de blocos. Cada bloco é formado por registros de solicitações de transação. Em seguida, esse bloco é difundido pela rede e validado pelos nós do sistema, chamados mineradores. Esse processo de validação dura 10 minutos. Depois de validado, esse bloco é adicionado ao fim da corrente e a transação é executada. Os blocos apresentam uma identidade, chamada hash, que é como se fosse sua impressão digital, e também apresentam um hash do bloco anterior. Dessa forma, quando ele é validado, também são todos os que vieram antes. Qualquer alteração em um dos blocos causaria uma mudança em seu hash, de forma que não correspondesse ao bloco que o sucede, e seria identificado por todos os membros, tornando praticamente impossível fraudar a blockchain. Oi, pessoal! Bem, agora nós iremos apresentar as etapas da cadeia de suprimento de alimentos e como que elas podem ser influenciadas com o blockchain. Primeiramente, para explicar como que uma cadeia de suprimento de alimentos vai funcionar com blockchain, é necessário explicar como ela funciona sem blockchain. Então, primeiramente, nós temos o fornecimento de insumos como fertilizantes, pesticidas, sementes para os produtores, os quais recebem esses produtos através do pagamento de moedas e através do pagamento monetário, realmente. E os produtores, com esses insumos, vão gerar os seus produtos, que serão matéria-prima para as fábricas e indústrias, que vão processá-los e transformá-los em bens finais. Esses bens finais serão distribuídos para o varejo. E para fazer isso, se utilizam intermediários, ok? E no varejo, esses produtos eles são ofertados para os consumidores finais, os quais comprarão esse produto e consumirão em seus lares. Bem, em cada etapa da cadeia de suprimento de alimentos, é necessário a realização de contratos para garantir que cada agente econômico irá cumprir a sua função, irá cumprir o seu dever em cada combinado, em cada contrato, em que o produtor vai se basear no contrato para garantir que o fornecedor vai oferecer os insumos necessários e o fornecedor vai fazer a mesma coisa para garantir que o produtor vá oferecer a remuneração adequada, correta. Então, não haverá riscos de haver calote, entre outras coisas, né? O produtor fará o mesmo processo com a fábrica, com a indústria e assim por diante. Entretanto, os contratos atualmente utilizados, eles abrem muitas margens, abrem brechas para fraudes, para falcatruas, para irregularidades, o que acaba dificultando esse processo, né? Pois há uma maior necessidade de se dispendiar gastos para formar defesas jurídicas para garantir
ou mitigar as fraudes e as irregularidades, e assim garantir a devida movimentação da cadeia de suprimento de alimentos, a devida fluidez, ok? O blockchain entra nessas etapas de contratos, pois com a tecnologia já explicada anteriormente, ela garante uma credibilidade, uma transparência, uma vez que todos os indivíduos que estão com o blockchain instalado em seus computadores poderão averiguar e verificar todas as transações a cada 10 minutos, pois a cada 10 minutos há a confirmação de um bloco de transações. Então, há uma credibilidade e transparência. Dessa forma, os contratos eles deixam de apresentar essas brechas que hoje existem e que dificilmente são mitigadas ou neutralizadas, ok? Então, é basicamente aí. O blockchain ele vai influenciar nessa cadeia, otimizando-a, pois os agentes vão ter que despendiar menos para conseguir garantir que os contratos sejam realizados, e até mesmo pode ocorrer a diminuição de intermediários, né? Além de deixar mais lucrativo o negócio, porque vai diminuir os custos e vai ficar mais seguro, ok? A outra parte que será apresentada será a respeito das informações que são possíveis de serem acessadas com a tecnologia do blockchain. A priori, eu vou iniciar explicando a questão do fornecimento, né? Quando o consumidor final for acessar o seu produto, ele conseguirá obter informações tanto da parte do fornecimento de insumos, em que ele poderá obter a informação a respeito do cultivo, a respeito do fertilizante, a respeito do pesticida, conseguirá obter informações a respeito da fazenda em que aquele bem foi produzido, de como que dos trabalhos que eram empregados nessa fazenda, a respeito do bem-estar do animal que estavam naquela fazenda. Ele vai conseguir ter informações a respeito da indústria, da fábrica, das máquinas que eram utilizadas, dos métodos de trabalho que são utilizadas nessa indústria. Vai conseguir identificar como ocorreu a distribuição, como que ocorreu, quais os locais que foram percorridos. Vai conseguir obter informações a respeito da qualidade em que o produto chegou no varejo, entre outras coisas muito importantes para o consumidor, o qual vai ofertar a ele, vai possibilitar que ele tenha uma consciência sobre o que ele está consumindo e um maior poder de escolha, pois vai conseguir realmente decidir consumir um produto ou outro com base em informações para que esse processo se torne cada vez mais justo para as empresas e também para o próprio consumidor. Por fim, nós vamos explicar agora a respeito dos projetos e atividades que foram aplicadas nessa cadeia de produção, nessa cadeia de produção de alimentos, né? Nessa cadeia de suprimento de alimentos com o blockchain. O artigo no qual estou me baseando para fazer essa apresentação, ele dividiu esses projetos e essas atividades em 6 classes, se eu não me engano, que é a segurança alimentar, a segurança de alimentos, a integridade alimentar, o suporte aos pequenos produtores, a redução de desperdícios e consciência ambiental e o melhoramento da supervisão e gerenciamento da cadeia de produção. Essas atividades que foram levantadas pelo artigo totalizaram em 49 atividades em diferentes estágios de pesquisa e aplicação em diferentes classificações. Então,
para não deixar o vídeo muito longo, eu vou apresentar apenas um exemplo de cada uma dessas classes para realmente otimizar a apresentação, tá? Vale ressaltar que na classe de segurança alimentar, que diz respeito a garantir que todas as pessoas tenham alimentação e alimentação que garanta nutrição, foram realizadas até a publicação do artigo duas iniciativas, ok? E a iniciativa que eu vou falar vai ser sobre a utilização do blockchain para garantir o envio de alimentos para os refugiados da Palestina. E segundo o artigo, eles conseguiram atingir 100 mil refugiados com essa iniciativa. No que diz respeito à segurança no que diz respeito à segurança de alimentos, que fala sobre essa questão de garantir que os alimentos tenham a qualidade requisitada, foram realizadas três iniciativas, três projetos. E a iniciativa que eu vou exemplificar é sobre o Walmart e o Kroger, né? Que eles utilizaram o blockchain para rastrear a importação de porcos provindos da China e de manga provindas do México, né? Através do blockchain, através de todo aquele processo que eu já expliquei no vídeo anteriormente. No que diz respeito à integridade alimentar, foram realizadas 24 iniciativas das 49 identificadas pelo artigo. E eu vou apresentar o caso do Carrefour, que utiliza o blockchain para rastrear o histórico dos alimentos, os padrões de cada alimento e identificar se os produtos que eles estão comprando para revender são devidamente produzidos, distribuídos, entre outras coisas, né? Armazenados. No que diz respeito ao suporte aos pequenos produtores, foram realizadas 8 iniciativas. A que eu vou a que eu vou exemplificar para vocês é da associação da Soil Association Certification, com uma startup chamada Provenance, que eles ofereceram uma rastreabilidade dos produtos orgânicos para os pequenos e médios produtores que estavam associados à associação Soil Association Certification, ok? No que diz respeito à redução de desperdícios e consciência ambiental, houveram 5 iniciativas, né? E a atividade que eu vou apresentar é sobre o Plastic Bank, que ele é uma empresa que trabalha com reciclagem de plástico e que oferece para os catadores tokens. Então os catadores eles pegam plástico, eles dão para esse Plastic Bank. O Plastic Bank em troca oferece tokens. Esses tokens eles podem ser convertidos em alimentos, carregadores de celular, entre outros objetos, através do aplicativo dessa empresa. E eles têm o objetivo de alcançar aí vários países e espalhar essa questão da sustentabilidade utilizando o blockchain para tornar isso possível, né? E, por fim, as atividades e as iniciativas que foram realizadas na área de melhoramento de supervisão e gerenciamento foram 7. O exemplo que eu vou dar é da Coca-Cola, que ela está realizando um projeto para utilizar o blockchain para rastrear quais são os fornecedores dela que estão utilizando o trabalho forçado para gerar os insumos que ela utiliza para produzir as suas bebidas, né? Para estudar a eficácia do uso de blockchain na cadeia alimentar,
A pesquisa utilizou 49 projetos de empresas diversas, baseadas em plataformas de validação do Bitcoin. A tecnologia mais adotada foi a Ethereum, utilizada em 9 projetos, ou 18% do total, seguida da Hyperledger Fabric, utilizada em 6 projetos, ou 12% do total. Destes 49 projetos, 7 escolheram por desenvolver sua própria plataforma blockchain. A figura 4 identifica o nível de relação dos projetos com o conceito de blockchain, iniciando do estágio conceitual à integração plena de operações. Nessa classificação, pode-se observar na figura 4 que a maioria dos projetos se encaixa no processo de implementação iniciativa. Isso reflete o caráter experimental da tecnologia, sobre como o blockchain ainda é uma ferramenta a ser estudada, bem como sua capacidade de integração pelo mercado. No entanto, o interesse pelo blockchain pode estar sendo realizado em diversos estudos piloto por empresas que, futuramente, podem utilizá-la para obter vantagem competitiva no mercado. Sendo assim, de acordo com o andamento destes estudos, é possível traçar um provável futuro para o blockchain. A viabilidade da tecnologia no mercado depende do resultado destes estudos. Infelizmente, é difícil saber os impactos posteriores destes estudos, pois a maioria deles são recentes. 45% destes iniciaram apenas em 2018. O uso de blockchain na cadeia alimentar pode refletir em diversos benefícios transacionais, fornecendo segurança aos diversos setores envolvidos na cadeia de produção. E a segurança, nesse caso, é um elemento fundamental para garantir o fornecimento de alimentos até o consumidor, pois garante a confiança na rastreabilidade entre os setores, agricultores, produtores, transportadores, consumidores, entre outros. O blockchain garante que a informação esteja armazenada em uma só plataforma e que a segurança de dados seja preservada. Através da ciência de dados, as empresas podem oferecer contratos mais robustos e preços mais competitivos, possibilitando assim aumentar a qualidade de produtos manufaturados. Dessa forma, o blockchain pode ajudar pequenos agricultores a conseguir informações confiáveis sobre custo e preço. Além do mais, o blockchain pode ser um aliado contra a corrupção e substituir instituições financeiras pouco transparentes, muito presentes em regiões em desenvolvimento. Porém, o blockchain encontra uma série de dificuldades para se inserir no mercado. Neste vídeo, vou apresentar 5 fatores que podem impedir a acessão do blockchain e criptomoedas em geral. A primeira delas é a acessibilidade. O blockchain é uma tecnologia versátil, que pode ser utilizada em diversos elementos externos, como sensores, robôs, equipamentos biométricos e ciência de dados. No entanto, a necessidade dessas ferramentas intermediárias pode comprometer a exatidão dos dados que serão transferidos pelo blockchain. Dessa forma, surge a necessidade de encontrar respostas para lidar com a inexatidão destes dados. Esse processo intermediário pode ser uma barreira técnica para a implementação do blockchain e, portanto, reduzir a sua capacidade. A segunda diz respeito à governança e sustentabilidade. A expectativa em torno do blockchain e o número de interessados na tecnologia é grande, mas, como visto anteriormente, os casos de implementação plena do blockchain na cadeia alimentar são bem escassos. Isso se deve ao grau de incerteza dos impactos a longo prazo que o blockchain pode provocar, como a sustentabilidade e os aspectos sociais, como o desemprego estrutural causado pela automatização de processos.
O terceiro fator diz respeito à regulação. Tanto o Bitcoin quanto as demais criptomoedas são ferramentas de acesso livre, não reguladas por estados e governos. Por isso, seu provável declínio ou possível declínio se daria na alta volatilidade das moedas, causando um efeito psicológico nos agentes de mercado, desqualificando sua reputação. As flutuações dessas moedas são muito consideráveis, o que reduz a confiança das pessoas em tomar iniciativa de usá-las. Portanto, sem regulamentação, é difícil prever um futuro para as criptomoedas como uma solução total para a cadeia alimentar. O quarto fator diz respeito a desafios técnicos e tomada de decisões. Existe uma série de perguntas a serem feitas quanto à confiança envolvida no blockchain. Quem deve possuir o blockchain? Quantas pessoas devem estar no processo? Qual o tempo necessário para validar uma transação sem atrapalhar o mercado? São essas questões que as plataformas de blockchain tentam resolver. Muitos participantes de blockchain chegam a demorar minutos e até mesmo horas para validar uma transação. Alguns sistemas de blockchain contam com segurança e privacidade duvidosa. Tais dificuldades podem dificultar as transações e até mesmo ser menos eficiente do que as abordagens comuns. O quinto e último fator se refere à desigualdade entre a tecnologia dos países. Uma das facilidades que as criptomoedas apresentam é o fato de estar na internet, permitindo seu acesso ao mundo todo. No entanto, nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de desenvolvimento. Como mencionado anteriormente, o blockchain pode ajudar agricultores no processo de tomada de decisão e aferição de preços. Porém, em muitas partes do mundo, a principal fonte de agronegócio é a subsistência, da qual não é necessária experiência com tecnologia de ponta. Portanto, essas regiões ainda não requerem um alto grau de desenvolvimento em equipamentos e computação, que demandam recursos inexistentes em países pouco desenvolvidos.